Boa noite, Brasília, boa noite, Distrito Federal. Estamos aqui mais uma vez aqui ao vivo pela TV Estação 26 aqui, trazendo mais uma candidata a deputada distrital aqui para mostrar os seus projetos para vocês. É a TV Estação 26 colaborando aí com as eleições de 2018. É isso aí, você que ainda não veio aqui, é só entrar em contato aí pelo 996330027 e acompanhar aí toda a nossa programação, vir aqui falar dos seus projetos, que é muito importante. E você que está acompanhando a gente aí agora, também assiste toda a nossa programação. Nós já passou aqui mais de 250 candidatos, né? Tá todos os vídeos lá. Vocês podem acessar lá ao YouTube lá da TV Estação 26, e aí vocês podem lá analisar cada um lá, ver o perfil de cada um, se ver realmente se pode representar o Distrito Federal, né? 4 anos aí representar a gente aí. E quero cumprimentar aqui doutora Jane Kleber, né, candidata a deputada distrital. Boa noite, seja bem-vinda aqui à TV Estação 26. Boa noite, Elton, para mim, e boa noite aos ouvintes. Para mim é um prazer enorme poder estar com vocês, compartilhar um pouquinho das minhas vontades, do meu projeto, das minhas intenções e, quem sabe, né, convencê-lo aí a votar numa mulher para deputada distrital, que nós estamos precisando de representação feminina. Então a gente vai ter muito o que conversar, Elton. Eu te agradeço esse formato novo do programa. Eu já tinha vindo aqui na Estação 26 algumas vezes, mas está com um cenário muito bonito. Você está de parabéns pelo seu empenho, pelo seu trabalho e essa possibilidade de mais um canal de comunicação aí com Brasília. E muito obrigada já desde agora pelo convite. É isso aí, muito bem. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, acesse lá seu Play Store lá e digita lá a Rede Estação 26 e baixa, que nós já temos um aplicativo, viu, doutora? Temos um aplicativo aí da TV já, a galera já baixou bastante em todo o Brasil, tá acompanhando a gente pelo aplicativo. Vou baixar para acompanhar a sua programação, que eu acho muito importante. E também tem um aplicativo da Rádio Estação 26, nós vamos ter rodada de rádio. Então, a partir do dia 17, a Kátia vai fazer a rodada aqui, 56 mulheres aqui em 4 dias, vai fazer a mesa redonda aqui pra gente... Aí cada dia a gente vai colocar uns temas para discutir aqueles temas. Entendi. Entendeu? Então vai ser bem legal. Depois você vai poder participar com a gente também dessa rodada. A Kátia já me fez esse convite, mas o deputado distrital, a gente tem uma agenda, né? Tinham me dito que era muito confuso, que eram muitas agendas, eu não conseguia imaginar. Hoje eu estou vendo que é isso, é manhã, tarde e noite, faltam dias na semana para a gente realmente conseguir cumprir todas as agendas. Mas acho que se tiver agenda é porque está fluindo o trabalho, a campanha está crescendo, então é importante. Mas eu vou tentar comparecer aqui com a Kátia, discutindo alguns temas, né, que eu acho importantes, que são relevantes para o DF. É isso aí, muito bem. Conta aí para todos nós, nossos telespectadores aí, quem é a doutora Jane Kleber, né? Para poder conhecer aí. Fala um pouquinho de mim. Eu gosto de me apresentar como professora, como mãe, hoje mãe, avó, professora, nascida em Brasília, filha de Brasília, e que teve uma dificuldade. Eu tenho um videozinho que me apresenta e eu falo que realmente passei por muita dificuldade. Acho que como boa parte, né, dos moradores de Brasília, ou que habitavam, ou que habitam as RAs, né? Nós somos filhos de nordestinos, né? Eu sou filho de nordestinos baianos que vieram para Brasília em 60, nasci aqui em 63. Então a gente passou por aquela dificuldade inicial que a satélite tinha de toda a infraestrutura, a gente não tinha nada. A gente costumava, alguns viam de ajuda do governo. Eu não tenho nem vergonha de dizer isso, mas o governo não oferecia ajuda para a gente, não era financeira, mas era in natura. Dava leite ali, uma farinha, os negócios, a gente ia lá e ia sobrevivendo. E aluna de escola pública, estudei sempre em escola pública, já aos 18 anos, fui criada só pela minha mãe, que também é uma representação de boa parte das famílias hoje, que tem a mulher, né, como cabeça da família, como chefe da família. Então foi uma chefe de família muito rigorosa e era costureira. E nos criou ali, eu e um irmão, na escola pública. E aos 18 anos eu fiz meu primeiro concurso de auxiliar de enfermagem. Trabalhei no Hospital de Sobradinho e trabalhei no HUB, na oncologia da HUB, que é da UNB, um hospital escola. Uhum. Aí pude fazer o bacharelado em Direito no CEUB, estudava no noturno ali, trabalhava e estudava à noite. E me bacharelei em Geografia, fiz o concurso para a Secretaria de Educação. E aí fui dar aula de geografia. Aí eu trabalhei na Samambaia, trabalhei em Taguatinga, no CAN, Asa Norte, depois fui chegando para mais perto de Sobradinho. Aí trabalhei na Fercal e, por fim, no Centro de Ensino 3 em Sobradinho. Fui professora ali por um período de 8 anos. Quando professora, assumi a direção dos sindicatos professores, fui diretora do sindicato por 2 gestões, uma gestão e meia.
e saio da educação para a segurança pública, em outro concurso, dessa vez para agente de polícia. E como agente de polícia, eu já tinha 35 anos, aí eu volto para a faculdade, fui para a UDF, bacharelei em Direito, e após bacharelado em Direito, estudei ali pelo menos 2 anos mesmo, estudava para valer, 8 horas todos os dias, e fui aprovado em 2 concursos, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, assumi a Polícia Civil, porque eu já era da Polícia Civil, já era agente de polícia, então para mim o interesse maior era continuar na Polícia Civil. E como delegada de polícia, aí eu digo que as portas realmente se abriram para mim. Tive a oportunidade de chefiar 2 delegacias, delegada-chefe adjunta no Paranoá, fui delegada titular em Planaltina, e assumi controladoria da Codeplan a convite, por causa do trabalho que eu fiz no Paranoá, eu recebi esse convite para ser controladora da Codeplan. E depois fui procuradora jurídica da FAP, secretária de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude, e, por fim, administradora de Sobradinho, e acumulei interinamente ali Sobradinho, Sobradinho 2 e Fercal. Então, tenho aí uma experiência na saúde, segurança, educação, gestão das cidades, um pouco de ciência e tecnologia, política da infância e juventude. Então, eu fiz uma corrida aí por todos esses órgãos e acredito que tudo isso foi uma preparação para chegar nesse momento que nós estamos hoje, que é pleiteante aí um cargo de deputada distrital, esse cargo eletivo, né, pelo voto. E aí eu costumo dizer que eu não sou uma aventureira nessa tarefa ou nessa candidatura, porque na verdade eu tenho aí 36 anos, Elton, de serviço público. Então, ao longo da minha vida, iniciei muito cedo, aos 18 anos, hoje já conto com 36 anos de serviço público e servindo, ou na saúde, ou na educação, ou na segurança pública. Então, me sinto apta hoje a propor políticas públicas, a estar na Câmara Legislativa discutindo o que é melhor para a sociedade e propondo boas leis para não acontecer como acontece hoje. A gente tem aí uma estatística de que mais da metade das leis propostas na Câmara Legislativa são leis inconstitucionais. Ou por desconhecimento do deputado distrital que propõe, porque ele invade competência do governador, invade competência da área federal, ou então por má fé. Eu acho que isso é uma questão para a gente discutir também, que tem uns que sabem que aquela lei não vai vingar, porque ela é de iniciativa do Executivo, por exemplo, mas para agradar quem pediu, ele fala, não, vamos fazer assim mesmo, deixe que a Justiça decida. E aí a Justiça que vai usar o regramento que está lá na nossa lei orgânica, vai dizer, essa lei é inconstitucional. Então, gastou dinheiro, gastou tempo e acabou não produzindo, criou expectativa nas pessoas e não produziu alguma coisa que realmente a população possa usufruir. Então, eu sou essa pessoa, essa mulher negra, e que tem um projeto, que a gente vai conversar sobre ele, que é o Patrulha da Mulher, mas que tem muita disposição e muita vontade de realmente representar Brasília, ali na Câmara Legislativa, fazer um bom trabalho, um trabalho de resgate, que as pessoas hoje querem uma renovação e elas querem o resgate da função de deputado distrital. Aquela pessoa que vai lá não defender interesses próprios, mas defender interesses da comunidade. É isso aí, muito bem. Só a colocação aí sobre a criação de leis, eu já passei por esses detalhes das leis, porque assim, o que acontece? Os candidatos aí, eles lançam a lei, que nem acabou de comentar aí, só para poder ganhar voto e fala para a comunidade, eu tentei, né? Eu fiz de tudo, só que eles não aprovaram, entendeu? Mas a lei a gente já sabe que não ia funcionar mesmo. Isso é pura má fé, porque hoje acho que o grande desafio é você ser verdadeiro e não mentir. Eu fui administradora e as pessoas chegavam no gabinete e me pediam algumas coisas que eram impossíveis. Eu dizia o seguinte, isso não é possível fazer, mas a gente vai encaminhar. O caminho certo para você conseguir o que você quer é esse caminho. Então, essa honestidade falta hoje aos deputados. Então, ele conversa com algumas categorias, e a categoria chega lá cheia de esperança e fala, nós precisamos de uma lei que diga isso, isso e isso, ou que aprove esse e esse conteúdo. Aí, cada deputado, cada gabinete tem um assessor parlamentar, um assessor legislativo concursado da Câmara Legislativa, para evitar esses equívocos. Eu já tive a oportunidade de estar num gabinete em que era discutido um tema desse e o assessor legislativo dizia o seguinte, olha, deputado, essa lei é de iniciativa do Executivo. Aí ele falou, não tem problema, pode propor que eu vou assinar e deixa que a Justiça lá na frente derrube. Aí ele atendeu aquela categoria, mas ele tinha certeza de que aquela lei
ia ser considerada inconstitucional e não ia vingar. Então isso é um absurdo, né? Você gastar ali um tempo, dinheiro, servidor e criar expectativa nas pessoas e depois aquela lei não ter proveito nenhum. Então isso só se reflete na reputação da Câmara Legislativa, que é uma Câmara de baixa qualidade, infelizmente. Então são poucas proposições, tem uns deputados que elencam aí, aprovei a lei, isso, mas no final você fala que proveito mesmo que teve para a sociedade. Então a gente precisa resgatar esse serviço na Câmara Legislativa que proponha melhorias, que venha alterar a qualidade de vida das pessoas. Todo mundo precisa sentir assim, nossa, melhorou a questão de impostos, por exemplo, para que possa baratear ou que possa diminuir os encargos sobre o nosso comerciante, micro, pequeno empresário, empreendedor individual, que sequer tem oportunidade. Então, ele precisa ver uma lei que realmente beneficie a criação de vagas de emprego. Nós temos 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 200 mil habitantes, 400 mil desempregados no DF. Então, tem que ser alguma proposição que favoreça a criação de vagas de emprego. E isso vai refletir na vida das pessoas. A gente precisa ter um transporte coletivo de qualidade, a gente precisa ter os hospitais reabertos, que boa parte dos hospitais hoje estão fechados, ou o funcionamento é muito precário, as pessoas não conseguem sequer uma consulta. E as delegacias, a gente tem delegacia fechada. Então tem muita coisa que a população anseia, ela quer, ela deseja, e o parlamentar tem que se propor a resolver as questões da cidade, da sociedade, para que ela sinta, não, realmente essa Câmara Legislativa produziu leis que melhorou a minha vida. E hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso. Eu defendo muito a institucionalização, que existe a Câmara Legislativa. Mas tem gente que já fala por aí que não precisava existir, que é um gasto e que é inútil. E ela não é inútil. Se você pegar lá a nossa lei orgânica, então tem lá quais são as funções da Câmara Legislativa. E ela é um misto, né? Da Câmara Municipal com a Câmara Estadual, porque o DF é uma mistura disso tudo. Então, ela tem mais funções ainda que as câmaras municipais, né, porque tem função de Estado e de município. Então, a gente precisa ter uma boa produção legislativa que realmente resgate nas pessoas esse sentimento de que a Câmara Federal ela é útil e que ela tem produzido e que ela tem influenciado positivamente na vida das pessoas. E sem falar, né, doutora, que não presta quem está lá dentro, né? Que a Câmara não tem nada a ver, né? Não Se tem colocar nada a ver. pessoas que têm capacidade de desenvolver os trabalhos, É verdade. né, que atender os anseios da comunidade, fiscalizar o governador, né, o GDF. Exatamente. Então eu creio que vai ter um belo trabalho aí. Então, é produção legislativa, é fiscalizar o executivo, né? Tem um fisiologismo muito grande aí. Eu já participei de um programa que perguntaram, doutora, você vai participar do governo? Eu digo assim, que a função do deputado é sim ajudar a governar Brasília, mas não pode ser aquele ajudar a governar de forma fisiológica. Eu estou a qualquer custo ou estou de qualquer jeito. Tem o preço, né, para estar lá. Isso. Você tem, porque na verdade você tem um governador e tem uma Câmara que produz leis e que fiscaliza e que pode sim participar da gestão. Mas não pode ser aquela coisa fisiológica que se o governo estiver fazendo alguma coisa que prejudica a comunidade, você não tenha condições de ir lá fiscalizar e de ir lá e de cobrar. Então a gente tem que ter uma postura assim, de independência ali em relação ao executivo que permita ao parlamentar essas cobranças. E também não ficar só do lado do executivo para se beneficiar, né? Quer ver? Não, eu estou do lado do governo se ele me ceder a secretaria tal. É verdade. Então, que aconteceu aí durante esse governo aí, aconteceu muito isso aí, né? Então eu acho importante essa participação no sentido de gerir, até porque o deputado ele tem voto. Então ele representa uma parcela importante da sociedade. Então, ele, como representante daquelas pessoas, ele pode dizer, eu quero ajudar a governar Brasília. Mas não pode ser, como você mesmo disse, essa coisa fisiológica de dizer, se o governo está certo ou errado, não importa, eu preciso estar aqui com esse espaço. Não, você tem que estar ali e tem que cumprir seu papel, que é o papel de fiscalização. Você pode gerir, mas tem a obrigação maior de fiscalizar. É isso aí, muito bem. Estamos aqui com a doutora Jane, aqui, candidata a deputada distrital. Qual é o partido, doutora? O partido é o Avante. Avante, né? É isso aí. Você pode estar acompanhando aí. Daqui a pouco ela vai passar todas as redes sociais dela para você acompanhar aí os projetos dela, que não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas vocês podem estar entrando nas redes sociais dela e analisar, né, o perfil dela, se realmente ela tem capacidade de representar, né, todos nós aí na Câmara Legislativa aí, nessas eleições de 2018. Então, esse é o nosso objetivo. A TV Estação 26 dá essa oportunidade para que você analise, pesquise seu candidato. Aqui é a oportunidade para você
sai daqui sem dúvida. Então, você vai ter todo o conteúdo aí, não há dizer, mas eu não conheço os distritais. Isso aconteceu nas eleições passadas, porque não tinha essas oportunidades. E as pessoas né? não podiam escolher, né? Eles não tinham oportunidade nem de escolher, porque não tinha nem como escolher. Não tinha como conhecer os candidatos. Eles não tinham como aparecer. Só aparecia quando chegava nos locais, nos bairros, para fazer visitas, né? É verdade. Mas não vai ter esse perfil agora das pessoas participar de um debate desse, de uns bate-papo desse. Eu não falo debate, é um bate-papo desse, que dá para conhecer quem é a pessoa, dá para conhecer os projetos da pessoa. Né? E a gente está vivendo as eleições a cada 4 anos, então em 4 anos muita coisa muda. Então, para mim, nesse momento, nesses últimos 4 anos, há essa explosão da internet, essa possibilidade de mais de 90% das pessoas terem acesso ali na mão, né, a um celular, redes sociais, a debates. Então, vai ser uma eleição mais virtual, uma eleição com mais possibilidades de conhecimento. Você coloca o nome do candidato na internet e vai aparecer ali o que ele fez, né, quem é a pessoa, quais são os projetos que ela tem. Então, hoje, as pessoas têm essa oportunidade. Elas falam, boa parte das pessoas. E é assim, nós estamos vivendo um fenômeno engraçado. Eu tenho ido às ruas, conversado com as pessoas e, graças a Deus, eu tive, antes de pleitear uma vaga na Câmara Legislativa, eu tive trabalho. Então, as pessoas me reconhecem como a professora, são ex-colegas de trabalho, são meus ex-alunos, são pessoas que foram atendidas por mim na delegacia. Então, tiveram alguma experiência comigo de trabalho. Então, falam, não, eu conheço o seu trabalho, você é séria e por isso te dou o meu apoio. Só que boa parte tem muito aventureiro. Nós temos aí 830, perto de 870, eu acho, candidatos. Acho que é 784. É 784? Alguma coisa assim. É um número bem expressivo. 700 e tantos candidatos. E boa parte pensa que pode fazer uma aventura nesse espaço. Então a pessoa pergunta, o que você já fez na vida? Ela não tem uma experiência administrativa, ela não tem experiência com as pessoas, não tem experiência de serviço e acha que aquilo ali é uma oportunidade de emprego. E ali não tem que ser oportunidade de emprego. Ali é o contrário. Você vai para servir. É alguém que se preparou ao longo da vida para prestar serviço a partir da Câmara Legislativa. A função ela é muito mais ampla, ela é muito maior. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, eu não quero os aventureiros, eu não quero quem me representou e não fez nada, eu quero renovar. Mas elas estão tão insatisfeitas com esse momento que nós estamos vivendo, né? Político. Porque o momento político é esse, é de insatisfação para todo mundo. As pessoas olham para a Câmara Legislativa ou para a Câmara Federal e dizem o seguinte, ninguém presta. Então, quem está entrando, como eu, por exemplo, que sou nova, ou outros novatos, a gente acaba recebendo um pouquinho dessa desesperança das pessoas. Mas quem tem serviço, supera isso. Porque a pessoa fala, não, os outros não fizeram, mas eu te conheço porque você trabalha, porque você fez. Então, essas pessoas que não tiveram esse trabalho, hoje elas não conseguem abordar. E o fenômeno que eu estava dizendo no início as pessoas querem mudança, mas elas sequer querem ouvir. Não me fale de política. Então, como é que elas vão ter oportunidade de fazer a escolha pelo novo, que ela quer, a renovação, se ela sequer ouve? Então, a gente precisa falar com as pessoas. Eu tenho dito isso, ou para a rua, de forma muito carinhosa, dizer o seguinte, você sonha com uma mudança, você quer uma mudança. Então, você precisa primeiro conhecer as pessoas e ouvir, que é esse trabalho que você tem feito muito bem, de trazer os pré-candidatos para que eles exponham as suas ideias. Então, por mais insatisfação, né, que você tenha, fala assim, eu vou ouvir para realmente poder fazer uma escolha. Nós estamos hoje há exatos 30 dias da eleição, que hoje é 7 de setembro, no dia 7 de outubro nós vamos estar votando, e como o processo eleitoral, a campanha termina dia 4, então nós estamos há 27 dias. E nós temos aí de cada 10, 4 pessoas ainda está disposta a não votar, e de cada 10, 7 ainda não sabem quem vai votar. Então, esses momentos proporcionados por você aqui, e a gente indo nas ruas, conversando com as pessoas, é importante para que ela possa fazer a sua escolha e fazer uma escolha consciente. É isso aí, muito bem. Tá aí a dica aí da doutora Jane, aí, candidata a deputada distrital, viu? Acompanha aí toda a nossa programação. Você também pode fazer seu comentário aí pelo Facebook. A gente não vai responder agora, porque senão a gente vai perder a linha de raciocínio aqui. Mas depois a doutora pode estar entrando na live lá e estar respondendo aí para vocês, tá ok, galera? Pode perguntar lá, pode ficar à vontade, tá? Viu, Elton? Só para complementar essa parte que eu falei, que eu acho que isso aí é falando com você, telespectador. Eu tenho certeza que você que me ouve, você pensa, você tem esse sentimento, político é desonesto, político não presta, político só rouba, e você fala, eu sou honrado, eu sou honesto, eu crio meus filhos, né,
para serem pessoas do bem, para trabalharem, para respeitarem os outros, respeitar o dinheiro público. Então, se você se sente nessa condição, tenha a certeza que você vai encontrar alguém que te represente com esse mesmo sentimento. Então, a sociedade, na verdade, precisa evoluir. Então, se lá tem muita gente ruim, muita gente desonesta, significa que no nosso meio tem muita gente ruim, muita gente desonesta. Mas, se você acredita, não, no nosso meio, eu ainda sou uma pessoa de bem, acredite, tem uma pessoa de bem que vai te representar. Então, é possível, a gente ainda pode ter esperança de mudança a partir de nós mesmos. Eu acredito no respeito, na honestidade, na propriedade, em não invadir o que é dos outros, não tomar o que é alheio, em fazer a coisa certa, em respeitar o dinheiro público. Então, você vai encontrar alguém que também faça isso. A gente precisa observar. Olha para o passado. Se tem um deputado que está investigado porque fez má gestão de dinheiro público, então você vai dizer, esse aí não merece minha confiança mais, porque ele já provou que não tem condições. E hoje nós temos muito isso, né? Todo mundo aí brigando com liminar, brigando na justiça. Tem só 18, né, doutor? Só 18. Investigados. É triste, né? É deprimente a gente saber que tem 18 deputados que estão lá fazendo gestão do dinheiro público, gestão da nossa vida, e é investigado por algum processo de má gestão. Então é fazer essa avaliação e acreditar que existem pessoas que podem te representar e fazer esse resgate. A gente vai refundar, nós vamos começar de novo. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, nós temos a oportunidade de recomeçar com gente séria, que esteja disposta a trabalhar, a fazer a coisa correta, a gerir bem o dinheiro público. Aí a pergunta que fica, que a gente tem conversado nas ruas, eu não tenho bola de cristal, como é que eu vou saber se esse ou aquele vai fazer a coisa correta? Aí eu digo o seguinte, a gente não pode ver para frente, mas você pode ver para trás. Então é ver a vida pregressa. Qual é a história desse candidato? O que ele já fez no serviço público? Ou o que ele já fez para a comunidade? Que tem lideranças comunitárias que são importantes, que ajudam a comunidade. Então, quem tem alguma história de serviço, e por isso pleiteia a vaga, é que vai te dar o parâmetro. Como foi o comportamento social dele? Como foi o comportamento nas oportunidades que eu tive com ele? E aí você olhando para trás, você vai poder fazer realmente uma boa escolha pensando no futuro. Aí, pensando nisso, você vai dizer, se ele já foi desonesto, está respondendo o processo, é sinal de que não teve uma conduta ilibada. Então, e observar que tipo de processo, né? Por que ele responde? O que aconteceu realmente? E as redes sociais, a mídia está aí mostrando para a gente todas essas questões. A gente tem condições de ver e saber exatamente o que aconteceu com aquela pessoa para poder analisar se tem veracidade naquela informação, né? Se não é um fake news, que essa história de fake news ainda vai acontecer. Para mim, nós estamos a 4 semanas da eleição, mais pertinho ainda vão aparecer as notícias falsas e as pessoas, infelizmente, quando vê notícia falsa, replica, divulga, sem conferir se é a veracidade daquela informação. Então, alguns vão ter prejuízo por conta disso. Mas é bom observar bem a vida pregressa e você vai ter um parâmetro ali para escolher o seu candidato, porque pelo que ele já fez para a sociedade, para a comunidade de Brasília. É isso aí, muito bem. Sem falar, né, doutora, também, que muitas pessoas quer mudança, quer mudar o legislativo, mas já começa na corrupção agora, no período eleição. eleitoral, né? Eu já vi pessoas, eu só voto em fulano se ele me der isso. Se não me der, não adianta nem vir aqui. Então ainda tem essa mente poluída ainda da comunidade. Não, nem hoje, todos, né, mas alguns. Alguns, hoje o que a gente tem visto, e todo mundo combate, e todo mundo odeia, né? As pessoas têm ódio quando fala de corrupção. E quando chega na eleição, já encontrei gente na rua que fala o seguinte, olha, eu só voto em quem me der alguma coisa. Desse jeito. Aí eu falo assim, então você não vai votar em mim. A pessoa leva logo um susto. Aí eu tento mostrar para ela que a mesma corrupção que a gente quer combater é essa corrupção. E pior, quando o eleitor troca o voto dele por alguma benesse, que seja uma cesta básica, ou camiseta, ou dinheiro, ou seja lá qual for a oferta, aquele deputado acaba se sentindo descompromissado. Ele fala, não, eu já paguei para você, então eu não tenho obrigação de voltar. Aí todo mundo reclama o quê? O deputado vem aqui 4 anos e só volta 4 anos depois para pedir o voto. Porque em algumas situações, quando ele foi pedir o voto, ele já trocou por alguma coisa. Então ele se sente desobrigado em continuar acolhendo as demandas daquela comunidade. Então o deputado é assim, você elege e você cobra. Olha, você foi eleito com esse projeto, você foi eleito para fazer essa e essa questão, para lidar, para cuidar da saúde, da educação, para melhorar o nosso comércio, o transporte público.
E se você não trocou seu voto, mas trocou seu voto por projeto, por proposta, você vai cobrar. Você vai dizer, deputado, nós te elegemos para fazer isso e você não está cumprindo o que prometeu. Então você tem 4 anos ali para cobrar, para exigir daquele deputado que cumpra o que ele apresentou ali como compromissos de campanha. Então a troca pelo voto, se a gente trocar o voto por alguma coisa, você acaba praticando a mesma corrupção que o Brasil hoje todo quer ver banido, né, da nossa vida pública. Com certeza. E até, doutor, só com a colocação aqui minha também aqui, as pessoas, às vezes eu encontro as pessoas, e agora tu vai ficar rico. Eu falei, mas por quê? Nossa, você está entrevistando lá um monte de candidato lá, agora tu vai ganhar dinheiro. Pois é. Você vê, né? E infelizmente aqui a gente não ganha dinheiro, aqui a gente está aqui para levar a democracia, levar, né, as propostas para que toda a comunidade possa analisar. Então aqui ninguém cobra nada, nenhum candidato, que é totalmente gratuito. Você está prestando serviço público, que é muito importante. Então, assim, tá eu, a Cátia, o Carlos aqui, durante esse período eleitoral exclusivo para as eleições de 2018. Então, nós não faz mais nada a não ser entrevistar candidatos. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Jamais cobraria de alguém. E contribuindo realmente com a sociedade, contribuindo com o eleitor, com quem está do outro lado, com quem está em dúvida, com quem não sabe a quem escolher. Então, programas iguais ao seu, Elton, têm ajudado realmente a nossa sociedade a fazer esse debate, essa discussão, buscando os bons candidatos, 24 bons deputados que vão realmente nos representar e mudar a nossa história, mudar a nossa sociedade, resgatar esse sentimento bom de dizer, eu elegi fulano de tal, ou elegi 24 deputados que estão lá cada dia, vamos ver bons debates em prol realmente de melhorias para a nossa cidade. E olha que é possível fazer, viu? Dinheiro tem. Eu acredito que Brasília ela tem problema de gestão, mas não é falta de dinheiro. Com certeza. Tem algumas pessoas, doutora, que até me perguntam assim, ó, vê quem presta e me fala. Nossa, desse jeito. Ele quer encurtar o caminho. Quer encurtar o caminho, mas não tem que fazer isso, não. Eu não sei, quem análise. presta, eu não sei. Então, cada um tem que fazer sua análise. Tem que fazer sua análise. Às vezes eu tenho uma análise de um candidato e a outra pessoa já tem totalmente diferente, não é isso? Verdade, Então, assim, é melhor você assistir os vídeos, acompanhar a nossa programação aí, que você vai ficar bem atento. Aí você vai ter todos os perfis de candidatos e candidatas. Então, verdade. Então já passou, acho que quase 250 já, e eu acho que até dia 4? Dia 4. Até dia 4 acho que a gente consegue entrevistar bastante aqui ainda. Praticamente todos, né? Vai passar muita gente, porque já passaram 250, são 700 e quanto você falou? 700? Acho que é 784, não tenho certeza não, mas é uma coisa, eu sei que tem 84 no meio. Então, pelo menos um terço já passou por aqui. Então, realmente a Estação 26 tem feito um excelente trabalho. E está aqui aberta a oportunidade, você que é candidato, querer vir aqui mostrar sua proposta, é só procurar a gente aqui no 996330027, tá bom? Vem aqui, você que é candidato distrital, federal, governador, já passou alguns candidatos a governador aqui, já vamos trazer o restante agora, está agendando. Que ótimo. Então, para que a comunidade conheça, né? E os vídeos, fica tudo salvo, está salvo no YouTube, está salvo no Facebook, as pessoas podem rever 2, 3 vezes se querer, tá lá. Até para poder acompanhar e ter a confirmação, né, do sentimento, do que ele quer, do que o candidato falou, gravar, guardar para cobrar depois. Isso. E sem falar, doutor, nós já conseguimos ajudar também muitos candidatos aqui, porque esse problema de fundo partidário está o maior problema, né? Isso. E alguns não têm nem condições. Então, através de um programa desse aqui, eles conseguem pegar o vídeo, cortam os vídeos, cortam as partes. Falou de segurança, eles cortam aquela parte. Falou de saúde, eles cortam e vai publicando nas redes sociais. Exatamente. Então, assim, eu mesmo estou transmitindo. Isso, já sai com uma matéria pronta daqui. Verdade. Então, é importante também. Por isso que é bom, pessoal, todos quem puder, né, tiver disponibilidade de horário, vir aqui. A minha equipe está aqui, está transmitindo lá no meu Facebook, que é Jane Klebia, com K. Jane Klebia, / Facebook. É só procurar no Facebook, botou Jane Klebia, já vai conseguir me encontrar. Instagram também, doutora.janeklebia. Então a gente está transmitindo também junto com o Ielto aqui, para que as pessoas tenham oportunidade, a minha rede de amigos, né, possa acompanhar essa entrevista, acompanhar o que eu tenho feito, quais são os meus pensamentos. Eu queria falar um pouquinho, Ielto, se você me permitir, do Patrulha da Mulher. Vamos lá. O Patrulha da Mulher é um projeto que eu tenho há pelo menos 3 anos, né? E começou quando fui delegada-chefe na delegacia de Planaltina. Então, vendo a questão da violência, que é muito grande, Planaltina está ranqueada, infelizmente, dentro das 3 cidades mais violentas para a mulher, né, de maior risco para a mulher na convivência familiar. Então, eu percebi que só o trabalho da delegacia ali do balcão, aquele atendimento, os flagrantes, era pouco. A gente precisava fazer mais. E como é fazer mais? Aí eu comecei inovando na minha própria delegacia.
Então, criei um espaço, que eram 2 salas. Tinha uma brinquedoteca e uma sala em que eu peguei policiais femininas da delegacia, fomos à DEAN, fizemos um treinamento ali para que a mulher, porque a oitiva da mulher em relação à outra é mais sensível. Quando um homem entrevista, por mais que ele seja policial, ainda tem aquele sentimento de que aquilo que ela está sofrendo não é um sofrimento tão grande. Outra mulher vai ser mais sensível. Então, a oitiva feminina é importante. Então, a gente trouxe mulheres que atendiam mulheres, uma brinquedoteca porque ela deixasse o filho enquanto ela estava sendo acolhida, atendida. Alguns procedimentos, a exemplo do que a DEAN faz, para que as medidas protetivas chegassem mais rapidamente ao judiciário, fotografar as lesões, porque em delegacia, quando tem uma violência doméstica, uma lesão corporal, por exemplo. Então, o policial dá o ofício para a mulher e fala para ela, vai lá no IML. Às vezes ela mora em Planaltina, mora na Ceilândia, é difícil chegar lá no IML, não tem condições de pegar um transporte, por exemplo, para ir. Então, na delegacia, quando você fotografa, pede permissão dela, ela assina, fotografa e já põe nos autos. Então, você garante ali a materialidade, que às vezes não vai ter materialidade se ela não for IML, por exemplo. Aí o processo da frente não dá em nada. Então, tudo isso a gente conseguiu encurtar e ajustar ali naquele atendimento. Isso foi tão exitoso que eu fui convidada para ir ao Senado, representando o DF com boas práticas em relação à Lei Maria da Penha. Então, isso foi muito importante. A partir daí, eu percebi a importância de ações que realmente esclarecessem as mulheres e ajudassem a livrar da violência. Aí surgiu o Patrulha da Mulher, que virou um programa de rádio, em que a gente fazia diversos esclarecimentos, não só sobre violência doméstica, mas sobre todos os temas jurídicos. Aí comecei a participar de palestras. Hoje eu sou palestrante do CIEE, do IFB, do Projeção, da Rede Pública, sempre trazendo esse tema violência doméstica. Porque as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no Brasil, mas o conteúdo dela, como utilizar para realmente proteger a mulher, boa parte das pessoas não sabem. Então a gente tinha a oportunidade de, a partir desse projeto Patrulha da Mulher, de fazer a divulgação disso e criar muitos multiplicadores. Então as pessoas passam a ser multiplicadoras do conteúdo quando elas escutam, quando elas ouvem a respeito do tema. E participamos de workshop, feira, onde tem uma oportunidade, a gente bota lá uma tendazinha, Patrulha da Mulher, e faz aquela orientação ao vivo ali, encaminhamento para a Defensoria Pública, orientação com relação ao atendimento nas delegacias. Então, Patrulha hoje congrega muitas pessoas, é mais uma ação, né, em defesa da mulher vítima. Aí tem gente que diz, mas as mulheres continuam morrendo, mas se nós não tivéssemos ações iguais a essa, mais mulheres estariam morrendo. Então, se tem mulher morrendo hoje de violência doméstica, é porque ainda o conteúdo não foi difundido efetivamente e elas não estão se sentindo seguras o suficiente para fazer essa denúncia. Mas a gente tem um longo caminho pela frente aí, que é de defesa da mulher. Por exemplo, criar políticas públicas para a mulher que é vítima de violência doméstica, ou para a mulher da maneira em geral. Porque a mulher, muitas vezes, se submete à violência, para ela, é porque ela precisa... ela tem dificuldade econômica, por exemplo. Então, ela depende do companheiro ou da residência que é do companheiro, ou ela tem uma criança e não tem uma creche para deixar, por exemplo. Então, quando você cria vaga em creche para que a mulher deixe a criança e trabalhe, isso é política pública para a mulher. Então, esse empoderamento que as pessoas falam, para mim, ele tem que vir, não pode ser de palavra, tem que vir na prática, com ação. Criar oportunidades para que as pessoas contratem mulheres. Então, as mulheres precisam trabalhar, precisam ter igualdade de condições como os homens. Então, tem empresário que claramente não contrata mulher porque ele acha que ela vai engravidar e vai trazer prejuízo para ele. Então, essas questões precisam ser esclarecidas. As mulheres precisam ter oportunidade de emprego. Então, toda política pública que fortaleça a mulher, especialmente profissionalmente, por exemplo, o empreendedorismo. Muitas mulheres são artesãs ou têm habilidades mais diversas, mas falta ela, Elton, um dinheirinho para ela começar. Então, o Banco de Brasília, por exemplo, que é um banco de fomento, precisa criar linha de crédito para o empreendedor individual, para essas mulheres poderem pegar um dinheiro e com um prazo de carência maior, né? Ela pega ali um financiamento, um prazo de carência maior, com juro bem baixinho, para iniciar o próprio negócio. E isso é oportunidade de emprego, que já resolve o problema desses 400 mil desempregados que a gente tem aí e dessas mulheres que precisam realmente ter uma fonte de renda para se livrar da violência. Então, a gente falar disso, está falando de quê? Política pública, né? Que vai auxiliar a mulher vítima de violência. Isso aí, muito bem. E só quem colocou aí no caso das creches,
ter a oportunidade de deixar nas creches também, ela não vai ficar subordinada ao marido, né? Quer dizer que nem ela pode trabalhar e se não der certo, larga para lá. Exatamente. Né? Não vai ficar assim, mas se eu largar ele, vai faltar o arroz, vai faltar, não tem como pagar água, não tem como pagar Se ela trabalha luz. é diferente, né? Se ela trabalha é diferente, se ela tem uma creche para deixar o filho, deixa o filho, trabalha o dia todo, e a creche tem que ser uma creche que atenda bem, com profissionais treinados, né? Que realmente tenham qualidade, boa alimentação, para ela ir tranquila. Deixei meu filho, mas estou sossegada. Quando eu voltar, ele vai estar ali bem cuidado, higienizado, bem alimentado. Então, a creche também precisa de qualidade. Com certeza. Hein, doutora, a questão da violência contra a mulher, ultimamente tem crescido muito, né? Cresceu muito por causa do trabalho de divulgação ou é porque aumentou mesmo os números de casos? Na verdade, a violência sempre existiu. Hoje, a mulher está mais encorajada a denunciar. Então, as denúncias aumentaram e a imprensa divulga mais. A gente tem mais acesso à informação, está na ponta do celular. Você viu ontem o Bolsonaro foi esfaqueado, em minutos, o Brasil todo sabia disso. Então, essas informações de violência também, elas correm muito facilmente. Então, dá a impressão de que as mulheres estão sendo mais agredidas agora. Não. Hoje, ela tem mais coragem de denunciar e essas informações circulam com mais rapidez. E é importante, Elton, saber que esses números são subnotificação. Porque, na verdade, a estatística nos prova que as mulheres levam, em média, 8 anos sofrendo violência até fazer a primeira denúncia. Então, o que aparece de denúncia hoje, com certeza, não reflete o número de mulheres que são violentadas, que são agredidas todos os dias. Sem contar que boa parte sofria algumas questões e ela nem sabia que era vítima de violência. Porque quando fala de violência doméstica, as pessoas imaginam que é só a morte ou a lesão física, né? Mas tem ali aquela coisa psicológico, o sexual, a violência patrimonial, que acontece na convivência. E que não é só na relação companheiro, namorado ou convivente. Não, na relação doméstica, coabitação. O tio que agride a mulher, o irmão com a irmã com a irmã, o tio com a sobrinha. Então, quando for vítima mulher e se referir à coabitação, morar debaixo do mesmo teto, nós estamos diante de violência doméstica. Patroa e empregada, se agredirem mutuamente, isso é violência doméstica. Porque a violência doméstica tanto tem a ver com relacionamentos, que é a parte afetiva, né? Como tem a ver com a coabitação, que são aquelas pessoas que estão agregadas ali por algum motivo. Então, tudo isso é violência doméstica, as pessoas desconhecem, às vezes, que sofreu uma violência e ela sequer sabe que aquilo é uma violência doméstica. Muito bem, explicação aí para todos os ouvintes aí, telespectadores que estão acompanhando a gente aí pela TV Estação 26, a doutora Jane Kleber, candidata a deputada distrital, está aqui mostrando aqui as suas habilidades, Gente, está um pouco quente aqui dentro, mas em breve estamos um ar-condicionado aqui para gelar a gente, tá? Tô com um bigodinho chinês aqui. Pois é, e vocês podem acompanhar aí nas redes sociais da doutora Jane Kleber, pode entrar lá, depois ela vai estar repetindo de novo aqui as redes sociais. Isso. E vocês podem fazer as perguntas, podem continuar fazendo as perguntas aí. É isso? Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre educação. Ultimamente aí a educação do Distrito Federal, acho que também do Brasil todo, teve um grande problemas aí, né, nas avaliações aí. Isso. E assim, é preocupante, né, para as crianças hoje. Quando a gente fala de educação, na verdade, precisa haver um investimento tanto na infraestrutura das escolas, como precisa haver investimento na questão pedagógica e investimento no profissional de educação, que é o professor. Então, é um conjunto. Então, se você descuidar de qualquer desses aspectos, você vai ter uma educação de baixa qualidade que vai refletir nesses índices, né? Quando os alunos vão submeter às provas. Hoje eu tenho visto muitos candidatos que falam de a gente precisa ter educação de tempo integral. Mas educação de tempo integral não pode ser só aquela que você pega o aluno e enfia ele na escola o dia inteiro. Mas o dia inteiro para fazer o quê? Então, isso tem que ter o quê? Investimento, para que tenha conteúdos diversificados, temas transversais. Ele está em sala de aula de manhã, à tarde, dependendo do grau de escolarização, ele tem que fazer um curso, ele tem que ter atividade física, ele tem que ter ética, ele tem que ter outros conteúdos que realmente o preparem para a vida. Então, uma educação integral hoje tem que ter uma educação integral de qualidade. Investimento em professores. Os professores hoje estão insatisfeitos, porque eles têm um plano de saúde, um plano de cargos e salários que foi entregue a eles há mais de 4 anos, mas não foi cumprido. Então, hoje, quando você conversa com os professores, são todos insatisfeitos. Tem a questão da doença profissional, porque o professor está estressado, está doente em sala de aula, e eles não têm atendimento médico
para se tratar como professor, porque o profissional também precisa ter saúde para poder oferecer um bom serviço. E sem contar as escolas, né? Tem escola que cai no muro, tem escola que quando chove o teto desaba na cabeça das crianças. É igual o museu, né? Só depois que cai é que aí agora é que as pessoas arrumaram dinheiro para arrumar. Exatamente. Então a gente precisa realmente fazer investimento na estrutura física da escola, investir no professor, investir na formação dos professores, que é importante, treinamento, para que ele realmente esteja atualizado, porque hoje você tem um professor que tem quadro, antes era quadro e giz, agora é um quadro e pincel, mas que está lá atrás e a tecnologia está invadindo o mundo. E aí o aluno, todo mundo tem tecnologia na ponta da mão, na ponta dos dedos, né? E a escola não se modernizou, não acompanhou. Aí fica o professor ali brigando o dia inteiro com o aluno que está ali com o celular. Tira celular, toma celular, vai para a direção. Então essa coisa é muito pequena. A verdade é, a escola precisa se abrir para a tecnologia, mas a tecnologia tem que vir do Estado. O Estado precisa fazer investimento em tecnologia para que realmente os professores possam ter mais essa ferramenta poderosa para promover esse ensino-aprendizado. Com certeza. São que horas aí? Estou sem horário aqui. Vamos para 7h25. 7h25. Quase uma hora de entrevista, né? Mas passa muito rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Vamos só passar aqui mais ou menos, depois você vai ter que voltar aqui depois para a gente dar Vamos continuidade, voltar porque não vai dar tempo de falar todas as áreas Com aqui, certeza, né? estou aguardando o convite. Então, vamos falar assim um pouquinho agora, já que entrou na área da saúde dos professores, vamos falar um pouquinho da saúde do Distrito Federal, que está um caos, né? Saúde é um caos, gente. Olha só. A gente tem um atendimento básico de saúde, tem um atendimento de média complexidade e de alta complexidade. Assim a gente divide a estrutura da saúde. O que a gente chama de esse atendimento básico são os postos de saúde, né? Hoje a UPA, que foi feita uma inversão do atendimento. Primeiro, o paciente entra pela UPA, faz uma triagem, tem um atendimento mais simples. Os casos mais complexos, em tese, deveria ir para o hospital para ser atendido. E as consultas e exames ali atendidos a partir do posto de saúde. E os exames mais simples, né? Raio-X, uma tomografia. O de média complexidade já tem aí investimento em pesquisa, uns exames mais complexos, e alta complexidade seriam essa cirurgia, transplante de coração, né? Medula óssea, essas coisas. Hoje, quando você analisa a saúde do DF, em nenhum dos 3 níveis não está sendo feito nada. É um absurdo. Tem dinheiro sendo investido, mas você não vê um desenvolvimento. É o seguinte, ninguém está sendo atendido, mas Brasília hoje é referência no transplante de coração. Não é. As pessoas não conseguem raio-x. As pessoas estão morrendo por doenças simples. Por exemplo, as mulheres têm uma doença que chama mioma. Desenvolve no útero, mas é uma cirurgia que ela é muito simples, não tem nem corte, né? Você faz ali local, como se fosse um exame, até no ambulatório, com um pouquinho mais de equipamento, você consegue fazer. E hoje, as mulheres simplesmente elas estão morrendo. Ela sangra. Quando ela tem mioma, ela passa o mês todo sangrando. O hematócrito baixa, dá anemia, dá uma doença e às vezes acaba morrendo. E isso já não era para acontecer mais. Por que acontece? Porque a gente não consegue mais uma consulta, um exame. Ela vai ao posto de saúde e leva ali 6 meses aguardando a consulta. Eu já vi o absurdo de um hospital aplicar a bolsa de sangue na mulher, ela vai lá tomar sangue, mas não marca a cirurgia que ela precisa fazer, que é tão simples, tão rápida, que é salvar a vida delas. Então, hoje, infelizmente, a saúde do DF está um caos. Então, a gente precisa rapidamente. E tem solução? Com certeza tem. O governo, como foi feito a exemplo, por exemplo, do curso superior, isso é governo federal, né? Quando ele não pode pagar a faculdade, ele se convenia ali com a rede privada e ele paga para que o aluno vá lá e estude na rede privada e o Estado paga. São algumas das soluções. Hoje, a gente discutir isso é temerário, porque as pessoas dizem o seguinte: a gente não vai privatizar a saúde pública. Não vamos privatizar. A gente tem que fazer investimento na saúde pública. Mas hoje tem uma rede, por exemplo, privada, que é ociosa. Ela atende de segunda a sexta, aí fica sábado e domingo, e à noite os equipamentos parados. Então, o governo pode se conveniar, já que ele não tem equipamento suficiente, para que as pessoas possam ser atendidas nesses horários. Então, aí daria 100% da capacidade desses equipamentos que estão no DF e as pessoas da rede pública poderiam ser atendidas sim. Então, tem muita solução para a saúde. Eu acho que, de novo, nós vamos cair na questão da má gestão. Então, a má gestão da saúde hoje não permite as pessoas pegar remédio. E a arrecadação é crescente.
A gente sabe também que a população é crescente. Mas já houve uma época que uma consulta, um exame e um remédio, você conseguia pegar na rede pública. Hoje você não consegue nada, nem exame, nem consulta, nem remédio. Está um verdadeiro caos, né? Infelizmente. E a insatisfação tanto é do cliente, do usuário da rede pública, como dos servidores. Pela mesma questão, estão sobrecarregados, o equipamento, né, não tem equipamento, o hospital está sucateado, não tem leito de hospital, e as pessoas vão descontar, ou vão cobrar de quem? Do servidor. Ele chega ali, dá no balcão, quer ser atendido, não pode, quer bater no servidor, e o servidor ali fazendo sacrifício, fazendo tudo que pode para oferecer esse atendimento, e infelizmente nada funciona. Então a gente tem também um problema sério de gestão na rede pública de saúde. Tá difícil, não tá? Tá feia a coisa. E segurança pública, já que falamos de saúde e educação, segurança pública, mesmo problema. Mais de 50 delegacias, 21 delegacias fechadas. Então, hoje, quando fala de segurança pública, você quer o inverso, né? Quer que abra a delegacia, quer ver mais policiais nas ruas, quer ver as investigações acontecendo. Mas hoje nós temos 21 delegacias fechadas que só funcionam no período da tarde, de manhã não funciona, à noite não funciona, nem final de semana. Aí as pessoas são roubadas, querem a delegacia, aí tem que fazer pela internet, tem que buscar a delegacia que está em outra localidade. Então essa é questão da segurança pública também sucateada nesses últimos 4 anos. Então a gente precisa reabrir as delegacias, precisa ter concurso para a Polícia Civil, concurso para a Polícia Militar, para que a gente tenha policial na rua. Eu tenho dito que tanto na Polícia Civil como militar, a gente tem alguns policiais muito bem treinados e que fazem um trabalho praticamente administrativo, que é o registro de ocorrência. Então, esse serviço podia ser feito por um concursado para digitação, por exemplo. Bota um policial orientando e ele vai fazer aquela digitação, e os policiais que estão ali ocupados só com digitação vão poder ir para a rua fazer a investigação. Então, existe forma de solucionar e de trazer mais policiais para a atividade. É isso aí, muito bem, estamos chegando já ao final da nossa programação, né, e fica o convite aí para que volte outras vezes aí para a gente dar continuidade ao debate, né, que é muito importante. Eu vou deixar minhas redes sociais e eu vou deixar meu número para as pessoas. Você vai me encontrar como doutora.janiclébia no Instagram, Janiclébia no Facebook, eu tenho uma fanpage também, que é doutora Janiclébia, e tem o www.doutorajane.com. Então, em todas as redes sociais, vão encontrar os meus conteúdos, os debates, podem conversar comigo, tem lá o espaço para sugestão. E hoje, eu vou deixar com vocês o meu número bem facinho, é 7222. Então, para mudança, para renovação, para a gente mudar a história da Câmara Legislativa e a história de representação das pessoas, eu uso doutora Jane, a voz que te representa. Representa quem? Representa você, cidadão de bem, cidadão honesto, que quer mudança. Então, eu quero ter a honra e, com muita humildade, me colocar nessa condição da pessoa que vai estar ali na Câmara Legislativa, fazendo boas proposições e buscando a melhoria da vida das pessoas, com relação ao emprego, com relação à segurança pública, com relação à saúde, à educação e às questões que Brasília precisa. Em outra oportunidade, quero vir falar de eleição direta para administrador, que para mim é uma solução para o problema das cidades, de abandono das cidades. Se tiver um administrador eleito, que more na cidade, que tem autonomia financeira, com certeza ele vai poder trazer as melhorias que hoje todas as pessoas sonham, que é uma cidade atendida de serviços públicos. Então, esses e outros debates estou disposto a fazer. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode ser pelas redes sociais. Lídia, me dá aquele telefone. Que a gente tem um telefone também de campanha, que você pode ligar e falar: doutor, eu quero conversar de forma mais aprofundada com você. Quero que você faça uma visita à minha residência, à minha empresa. Vou onde vocês me chamarem. Quero um adesivo para te ajudar a divulgar essa campanha. Que minha campanha é sem dinheiro, tá, gente? A gente faz campanha só com voluntariado, só com amigos e com colegas, tendo oportunidade como essa que o Elton me ofereceu aqui, por exemplo. Vou deixar um telefone que é o 61 99 327 4313. Vou repetir, 99 327 4313. Então, nesse telefone, vocês vão me encontrar e podem me pedir para comparecer a reuniões, a residência e me ajudar a divulgar essa candidatura que com certeza vai honrar Brasília. E, Elton, te agradecer a oportunidade. Muito obrigada por a gente ter feito esse papo aqui, que já um pouquinho mais de 1 hora, mas que eu espero ter contribuído para que vocês tenham aí mais uma opção, mais uma pessoa à disposição de vocês para representá-los na Câmara Legislativa. E não esqueçam,
70222. Sei muito bem. TV Estação 26, eleições 2018, apresentou aqui a candidata a deputada distrital, doutora Jane Kleber. Vocês podem acompanhar as redes sociais dela, acabou de passar aí, né? Você que está aí mandando, estou vendo muita mensagem ali pelo Facebook, depois a doutora vai estar olhando lá as mensagens, vai estar respondendo vocês, tá bom? Doutora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os telespectadores aí da TV Estação 26 que está acompanhando a gente agora, que agora eu vou ali para a mesa para finalizar, e a senhora finaliza com a mensagem aí. Vou finalizar dizendo a vocês que esse momento grave que nós vivemos na nossa política, de insatisfação, de tristeza, a gente vai dar a volta por cima. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos votar, gente. Todo mundo precisa ter a consciência de que a mudança só acontece a partir do voto. O eleitor, ele é poderoso? Muito. E o voto é universal. Então agora o voto do rico, do pobre, do insatisfeito, do feliz, é todo mundo igual. Mas com certeza o que vai nos unificar é dizer, vamos fazer uma Câmara Legislativa do DF diferente, vamos fazer uma Câmara Federal diferente, livre de corrupção. Então não vote em corrupto, não vote em ficha suja, vote em quem tem experiência e que realmente tenha provado a você que tem condições de te representar e de propor boas políticas públicas. Muito obrigada, Yelton, obrigada pela oportunidade. E você, eleitor, quem colocou alguma mensagem ali no Facebook, a gente vai responder. Boa noite.